Seguinte, bora fazer um pós-jogo aqui sobre o São Paulo versus Corinthians, que eu acabei infelizmente não assistindo o jogo completo, mas eu vi alguns lances e, cara, o que eu vi, eu vou falar aqui. Vamos começar sobre. Não poderia falar sobre outra coisa a não ser, olha também dessas espinhas aqui, a não ser sobre a genialidade do Renato Augusto, cara, papo reto. O time que tem o Renato Augusto só precisa de mais 10 jogadores. No caso do Corinthians, ele tem o Renato Augusto, tem o Roger Guedes, que também está numa fase espetacular. E também chegou o jovem recente, o Matheus Rojas, que tudo indica que vai ser um grande jogador. Infelizmente está lesionado, não pôde nem jogar ontem. Mas falando sobre o Renato Augusto, cara, o que esse jogador representa para o Corinthians, o que esse jogador pesa de estilo para o Corinthians, pesa de... pô, eu tô em campo, sabe? O Renato Augusto tá em campo é diferente. Não tem essa. Corinthians sem Renato é um, Corinthians com Renato é outro. Agora, você imagina um time com Roger Guedes e Renato Augusto, sabe? Eu, é incrível que, assim, é um jogador, cara. É o Arrascaeta pro Flamengo, é o, deixa eu ver outro exemplo, é o Dudu pro Palmeiras, é o Messi no Barcelona, sabe? É o jogador que faz com que o time se torne forte. Não que o Barcelona, não que o Palmeiras, não que o Flamengo não sejam fortes, mas o Renato Augusto é o típico jogador que faz qualquer time ficar forte por ter ele, sabe? Você vai olhar os jogadores, você vai olhar os times para ver quem que é favorito sobre quem, e você olha pro Corinthians, vê o Renato Augusto e fala, olha, eu acho que esse time não é favorito contra o Corinthians porque Renato Augusto tá aqui, sabe? É um gênio, de fato. Mas assim, quando eu falo de gênio, eu não tô falando que é o cara mais driblador, que ele é o melhor jogador de bola, né? Que a gente conhece que, pô, quando se fala em melhor jogador de bola do mundo hoje, pra mim é o Neymar, né? Jogar a bola, driblar, sabe? Se pegar num contra um ele e o Messi, eu acho que o Neymar vai dar mais trabalho pro Messi do que o Messi pro Neymar. Num contra um ali no Olé, sabe? Claro, isso aí é a opinião, quer saber a tua opinião. Quem, pra tu, quem é o maior driblador que existe no mundo hoje? Pra mim é o Neymar, mas todo direito do mundo que você tem de discordar ou concordar. E assim, vou falando sobre o São Paulo. O jogo não tá longe de estar acabado, cara. Eu fiquei triste por não ter assistido esse jogo, eu tava muito cansado. Mas eu tô feliz por saber que quarta-feira que vem tem mais. Quarta é terça. E eu vou te falar, tá longe de ter acabado. Tá muito longe de ter acabado. Papo reto. 2-1 pra cima do São Paulo. Que assim, o São Paulo tem um time, no mínimo, interessante. Só que o que mais faz o São Paulo se tornar perigoso, na minha opinião, é o treinador que eles têm, que é o melhor do Brasil hoje. Dorival Júnior, para mim, é o melhor treinador do Brasil. Fernando Diniz é um bom treinador, mas para mim, o melhor treinador no Brasil está no São Paulo. Ponto. Dito isso, isso é uma das coisas mais perigosas para o Corinthians. Por quê? Não importa o jogador que o São Paulo tenha, Dorival Júnior vai colocar ele para jogar bola de verdade. Ele vai extrair o melhor que aquele jogador tiver. Não importa como, ele vai fazer isso. A gente viu o Flamengo no ano passado, vinha capengando, que eu falo, não sei se você sabe o que significa, mas eu utilizo a palavra significar no sentido de, pô, vinha aos trancos e barrancos, não vinha bem, vinha com dificuldade. Dorival Júnior chegou, esquece. E o São Paulo perdeu só que o São Paulo tem um problema que ele perdeu um jogador, que foi o Luciano. Um amarelo, um tanto quanto polêmico. Só que vamos lá, eu vou dar minha opinião sobre isso, até porque eu me considero um comentarista de futebol. Eu quero trabalhar com isso, inclusive, com esse canal que eu sou um comunicador de futebol comentando sobre futebol. Cara, eu particularmente concordo com aquele amarelo se levar em conta que ele quebrou a bandeirinha de escanteio. Pelo fato dele ter comemorado na torcida do Corinthians, eu acho que isso não foi motivo para levar amarelo. Por quê? Porque, cara, se eu ver um jogador do Corinthians na semana que vem fazendo um gol no estádio do Morumbi, lá no centro de São Paulo, e comemorar na torcida do São Paulo, fazendo o mesmo que o Luciano fez, assim, não é porque eu não sei eu não vi exatamente o que ele fez, mas o que eu vi, eu não vi ele, tipo, xingando, eu não vi ele fazendo gesto, assim, gesto obsceno, que chama, né? Eu não vi ele fazendo nada disso, sabe? Pra alguém. E se ele fez, aí é outra história. Mas imaginando que ele chegou, gritou, comemorou, tipo, São Paulo aqui, não sei o que, ele tenha falado isso, é uma coisa no sentido assim, eu acho que não tá errado. Porque, como eu disse, da mesma forma que se um jogador do Corinthians, semana que vem, fizer um gol no Morumbi, comemorar, tipo, ó, o Corinthians tá aqui, pá, gritar e tudo mais, olha, na torcida do São Paulo, eu também não acho que isso seja errado.
pode ser uma opinião errada minha, mas se eu tô assistindo o jogo do Flamengo e Corinthians, o Corinthians fez um gol no Flamengo, o cara do Corinthians veio comemorar na minha frente, todo o direito do mundo dele. Eu não posso jogar, eu não posso, tipo, bater nele, eu não posso, sei lá, acabar com a vida do cara, eu não posso fazer, não posso prejudicar o cara, ele tá no direito dele, sabe? Nem que eu pudesse, eu não acharia certo fazer isso, sabe? Tipo, bater, jogar as paradas, enfim. E o Francisco Gabriel. Então, se ele veio, eu não posso fazer, e o Francisco Gabriel entendo dessa forma, eu não posso fazer nada porque, pô, ele tá no direito dele, sabe? E é aquela coisa, nem que pudesse eu não iria fazer porque eu não acho certo, sabe? Certas coisas assim. Mas, enfim, o Luciano acabou levando esse cartão amarelo que vai deixar ele fora do próximo jogo. Então, o que pode acontecer com o São Paulo? O São Paulo perdeu o Caleri hoje por sentindo lesão. Caso o Caleri não se recupere, serão 2 baixas que o São Paulo terá na próxima semana para enfrentar o Corinthians. É um problemão, porque a gente está falando de 2 jogadores mega importantes para o São Paulo, que apesar de Dorival Júnior ser um treinador genial, ele precisa de jogadores que desequilibram. Assim como todo treinador precisa. Não que ele precisa assim, seja essencial, ele consegue fazer qualquer time jogar. Mas se ele tiver um jogador que desequilibra, é melhor para ele. E esse jogador ou é o Caleri ou é o Luciano pro São Paulo, sabe? São 2 peças, assim como aquele Caio Paulista também, que é um ótimo jogador. Mano, aquele cara tá jogando, fez uma jogadaça ontem, enfim. No primeiro tempo eu vi que foi muito chutão, tipo assim, chute de longe. Acabou que foi assim que o gol do São Paulo saiu. E também teve muita bola lançada. Eu vi até o comentarista, né, o narrador, quer dizer, falando que pô, teve uns momentos do jogo que a gente via muito essa jogada, né, tipo lançando bola e tudo mais. Posso até estar me equivocando em falar isso, mas pra mim foi uma das coisas que mais aconteceram no jogo. E falando disso, assim, olhando pro lado do Corinthians, é meio que se funcionou, funcionou. Não tenho o que falar. Questione meus métodos, mas meus resultados não são questionáveis porque eu consigo, sabe? Mas numa dessas você tem ali um Yuri Alberto, você tem um Roger Guedes, você tem um Renato Augusto, supondo o Matias Rojas volte, você tem o Fausto Vera de volante. Cara, é um time que, se for jogar na criação, tem tudo pra dar um totó de bola em muitos times, sabe? Totó de bola e dominar. Então, se o Corinthians conseguir colocar essa bola no chão e jogar a bola com os jogadores que ele tem à disposição, supondo que Matias Rojas volte, tem tudo para dar uma aula de futebol no próximo jogo e o São Paulo acabar sendo eliminado. Só que o Corinthians também tem que lembrar que do outro lado tem o São Paulo, que é treinado por Dorival Júnior, que consegue extrair o melhor de cada jogador a fundo. Então não importa se sou eu que estou jogando com o Dorival Júnior. O Dorival Júnior vai conseguir tirar alguma coisa de mim para jogar bola. Lá ele vai conseguir extrair o meu futebol da melhor forma possível, sabe? Mesmo eu não sendo melhor, entende? Então esse é o jogo, essa é a parada. Eu acho que, no fim das contas, quem vai passar dos dois, olhando o fator Morumbi, olhando o fator futebol, se jogar da forma que jogou hoje, eu acho que quem vai acabar passando ainda vai ser o São Paulo. Eu acho isso. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas eu acho que quem vai passar é o São Paulo por conta do fator casa e mais Dorival Júnior. Mais elenco motivado. Esses 3 fatores aí vão fazer com que o São Paulo acabe passando. E o que é que eu quis dizer com elenco motivado? Pelo que eu vi, acho que foi o Rafinha que falou, ele não concordou com aquele amarelo lá que foi dado pro Luciano, que como eu disse, se ele chegou a prejudicar algum torcedor de alguma forma, se ele, sei lá, fez alguma coisa errada, aí, pô, beleza, né? Tem que levar o amarelo mesmo. Só que do que eu vi, do ângulo que eu vi, como eu disse, eu não assisti o jogo, eu vi os lances, assim, alguns lances. Do ângulo que eu vi, eu não cheguei a ver ele fazer nada. Eu não consegui ver. Então, pela questão da comemoração, eu não acho que ele seja justo ele levar um amarelo. Mas por ele ter quebrado a bandeira do Corinthians, quebrado a bandeirinha de escanteio, aí eu acho que foi justo o amarelo, sabe? Porque quebrou a bandeira e tudo mais, o símbolo do clube, né? Que, pô, é uma coisa assim mais delicada, vamos dizer dessa forma. Mas assim, parece que o Rafinha não concordou, e o Rafinha é uma das lideranças, é a liderança desse elenco do São Paulo, é uma delas, pelo menos. Uma das lideranças. Então, se o Rafinha, que é uma das lideranças, não concordou, creio eu que poucos tenham concordado com essa expulsão, com esse cartão amarelo que tirou o Luciano do próximo jogo. Então,
O que pode acontecer é o Dorival Júnior aumentar o meio de campo ou colocar o Pato para começar jogando. Eu não sei como é que tá a condição física do Pato, do Alexandre Pato. Não sei se ele tá inscrito na Copa do Brasil, mas assim, é... como que diz? É uma coisa delicada que o Dorival vai ter que analisar para esse jogo. Porque o Corinthians do outro lado é um time muito forte, que não se pode dar brechas para ele de jeito nenhum. Mas no fim das contas o que fica é o Corinthians mostrando que quando tem jogadores que desequilibram, como o Renato Augusto, é totalmente diferente. O futebol fica diferente. Não importa se está na fase mais ruim que tiver. Se tem Renato Augusto, se tem Roger Guedes, as chances de conseguir a vitória já são grandes por conta desses dois jogadores. Do outro lado, São Paulo, a gente tem um time que tem o Dorival Júnior, que está o treinando, e é, para mim, a peça mais chave desse elenco do São Paulo é o Dorival Júnior. São bons jogadores, os jogadores do São Paulo, sim, são bons jogadores, mas para mim, o que desequilibra desse time do São Paulo, né, o fator ali que, pô, faz com que o São Paulo jogue muita bola é o Dorival Júnior. Não, como eu tô dizendo, para mim os jogadores de São Paulo são bons. Eu vejo até umas críticas em cima deles, mas para mim, todos os jogadores de São Paulo para mim são bons, sabe? Só que o principal para mim ali é o Dorival Júnior. O fator muita bola ali, o fator que vai fazer com que o São Paulo jogue muita bola por muito tempo é o Dorival Júnior. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse jogo? Você achou que, pô, foi um jogo bom, foi um jogo ruim, a vitória foi justa pro Corinthians, não foi? Comenta aqui abaixo o que você achou. Te espero no próximo vídeo. Talvez logo hoje, ainda tenha mercado da bola. Te vejo lá se tiver. Se não tiver aí, até amanhã. Te vejo lá também. É nóis e até logo.